Se você não pegou o esboço da sua mensagem e deseja acompanhar, você pode se movimentar nesse momento, pegar o seu esboço, para que você possa acompanhar a mensagem. Irmãos, desde o dia 6 de outubro, todos os domingos pela manhã nós temos ministrado à igreja sobre o Espírito Santo. Iniciamos no dia 6 de outubro. Passamos os 4 domingos de outubro pregando sobre o Espírito Santo. Entramos em novembro, hoje já é o 4º domingo de novembro, ou seja, chegamos à nossa 8ª mensagem sobre o Espírito Santo. 8ª mensagem, porém, 4º assunto, 4º tema, tá? Não foram 8 temas, porque nós pregamos 2 mensagens sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós pregamos uma mensagem sobre o pecado contra o Espírito Santo. Nós pregamos 4 mensagens só sobre os dons do Espírito Santo. E hoje entramos no tema o fruto do Espírito Santo. Então é o nosso 4º tema, porém a nossa 8ª mensagem desta série. O texto, os irmãos já imaginam qual seja, e eu te convido a, mesmo que apareça no multimídia, a abrir sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Para poupar um pouco a minha voz, eu convido os irmãos a lerem o texto. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, é o Senhor que tem nos ministrado em todas essas manhãs que temos nos encontrado aqui. E mais uma vez, Pai, que o Teu Santo Espírito, que está presente em nós e entre nós, nos ensine, nos exorte, ministre aos nossos corações, possamos aprender mais da Tua Palavra e sobretudo colocá-la em prática na nossa vida, para a glorificação do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, algumas informações importantíssimas a título de introdução, para que você entenda esta mensagem sobre o fruto do Espírito Santo. Se você puder e quiser, você anote isso. É fundamental esses conceitos que vamos estabelecer aqui agora, para que a gente possa aprender sobre o fruto do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, estamos falando de um único fruto. Um único fruto. Não são vários frutos, mas é um único fruto com várias manifestações. Então, o exemplo mais simples e mais efetivo sobre isso é você imaginar uma tangerina, por exemplo, que embora seja um único fruto, quando você abre, ela possui vários gomos. Ou então você imagine que a gente pegasse uma maçã aqui e a partisse em 9 pedaços. Seria um único fruto, porém com vários pedaços. Sempre que falarmos sobre o fruto do Espírito Santo, é no singular, tá? A palavra no grego é
karpós. Não vai aparecer no multimídia, tá? A palavra no grego é karpós, que traz o significado de fruto no singular. Então é um único fruto, irmãos, com 9 aspectos, ou 9 manifestações, ou 9 virtudes, podemos assim dizer. Isso nós não podemos confundir, isso nós não podemos perder de vista, que se trata de um único fruto. Uma outra coisa importantíssima nós entendermos a título de introdução: ser cheio do Espírito Santo significa evidenciar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo significa evidenciar o fruto na nossa vida. Lembrem que quando nós falamos sobre os dons, nós dissemos várias vezes que os dons não significavam espiritualidade, não eram significados de espiritualidade. O fruto é o contrário. O fruto é a prova viva da espiritualidade de um crente. Ou seja, ainda que não seja papel nosso ficar medindo espiritualidade de ninguém, mas se fôssemos assim fazer, iríamos medir a espiritualidade de alguém pelo fruto. Ninguém tem como termômetro da espiritualidade os seus dons, as suas habilidades, mas todo crente tem como termômetro da sua espiritualidade o fruto. Porque você já aprendeu aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, e nós somos convidados a nos relacionarmos com esta pessoa. E quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo e nos enchemos dele, mais manifestamos o fruto dele na nossa vida. Então, um pastor, ele não é espiritual pela sua oratória ou capacidade de expor um sermão. Um pastor, ele é espiritual quando ele consegue desenvolver na sua vida as características do fruto do Espírito. Um líder da igreja, ele não é espiritual por melhor que seja o dom que Deus lhe deu. Imagine agora todos os dons que nós já falamos. Imagine alguém que tem até vários dons, isso não marca a sua espiritualidade, mas quando ele vive uma vida que expressa o fruto do Espírito, isso sim evidencia a sua espiritualidade. Então, um crente espiritual é um crente que tem na sua vida as marcas do fruto do Espírito. Uma outra informação muito importante, talvez alguns possam se confundir nisso. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, esse alguém evidencia o fruto por completo. Se é o fruto, e se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não expresso algumas manifestações e outras não. Um crente cheio do Espírito Santo, inevitavelmente, ele vai expressar na sua vida o fruto com todas as suas manifestações. Alguém cheio do Espírito Santo não vai ser, por exemplo, amoroso e vai ser alguém que não tenha domínio próprio. Alguém cheio do Espírito Santo vai evidenciar na sua vida o fruto por completo, por completo.
Então esses 3 pontos, irmãos, eles são fundamentais para que a gente compreenda esse assunto do fruto do Espírito Santo. E conforme nós lemos em Gálatas, nós encontramos 9 manifestações, 9 virtudes, 9 gomos desse único fruto, e falaremos agora sobre eles. Então, iniciando, queridos, quando o fruto do Espírito Santo se manifesta na sua vida, você se torna uma pessoa mais amorosa. É a primeira característica desse fruto que nós encontramos na Bíblia. Quando o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, você se torna uma pessoa mais amorosa. Mas o fruto do Espírito é amor, vai dizendo a palavra de Deus. O grego, irmãos, ele é um idioma muito diferente do nosso. Então é por isso que tantas vezes você vê um pregador pregando a palavra de Deus e explicando algumas coisas sobre o grego, que é o idioma original do Novo Testamento. E quando nós encontramos a palavra amor, irmãos, no grego, nós temos quatro formas de entender esse amor ou o significado dessa palavra. A primeira dela é que no grego nós temos o amor eros, que ele significa, irmãos, o amor entre um homem e uma mulher. É um amor que é imbuído de paixão. Então todas as vezes que você for ver na palavra de Deus algo que esteja relacionado a esse amor, nessas características você vai encontrar a palavra eros. Nós temos também no grego, irmãos, a palavra filia, que é uma palavra utilizada para expressar o amor como afeição emotiva, amizade ou amor fraternal. No significado mais comum, irmãos, é o amor do amigo, é a amizade. Então, para esse tipo de amor, o grego apresenta a palavra filia. Nós vamos encontrar no grego, quando as condições apresentam um tipo de amor familiar, nós vamos encontrar a palavra estorge, que no grego define, irmãos, o amor no lar. Então é o amor dos pais para com os filhos e vice-versa. É o amor entre os irmãos, é o amor entre os parentes. Então esse amor é o amor estorge. Mas nós encontramos ainda na palavra de Deus o amor ágape. Esse amor ágape, irmãos, é um amor incondicional, altruísta, sacrificial. É um amor abnegado. É o amor que ele tem a sua origem em Deus, cuja essência é o amor. Agora preste atenção aqui numa coisa. O fruto do Espírito, na sua vertente, na sua ramificação desse fruto, que é o amor, quando ele se expressa na vida do crente, irmãos, é o amor ágape. É o amor que vem de Deus. Nós temos às vezes uma forma errada de entender o amor, irmãos. Sempre que nós falamos do amor de Deus, do amor cristão, do amor que o relacionamento do crente com o Espírito Santo
pode vir a produzir na sua vida. Nós falamos, irmãos, de um amor que ele não é sentimento. Nós falamos, irmãos, de um amor que ele transcende essa limitação humana, porque nós estamos falando do amor de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus manifesta o fruto na sua vida, você vai amar com o amor de Deus. Esse amor, irmãos, ele vai muito além do interesse pessoal. Ele vai muito além da reação natural do coração, irmãos. Porque esse amor, grave isso, ele é resultado de uma escolha. E quem te dirige nessa escolha é o Espírito Santo. Ágape é a capacidade, o poder, a disposição e a determinação de amar a todos, inclusive as pessoas das quais nós não gostamos. Eu quero desdobrar um pouco isso aqui, na intenção de tornar isso aqui ainda mais entendida. Quando alguém nos fere, irmãos, perdoe a forma de eu me expressar aqui, quando alguém nos fere, nós não somos extraterrestres, não. Nós não somos pessoas invisíveis, não, irmãos. Quando alguém nos fere, quando alguém faz algo contra nós, nós sentimos. E em função de tudo aquilo que é inerente ao ser humano, brota em nós sentimentos, muitas vezes ruins. Mágoa, rancor, ódio, ira, decepção, frustração e tantas outras coisas. Então, o amor ágape não é um amor que vai fazer com que você não sinta isso. Mas o amor ágape é um amor no qual você, conduzido pelo Espírito Santo, porque você tem relacionamento com Ele, você, embora sentindo isso, você decide amar com o amor de Deus. Então você ama sacrificialmente, você ama incondicionalmente, você ama de forma que você não leve em conta as circunstâncias. Esse é o fruto do Espírito, caracterizado pelo amor. Isso se resume muito bem quando a gente vai ler lá em Mateus capítulo 5, versículos de 43 e 45, quando Jesus nos ensina e nos manda amar até os nossos inimigos. E vai dizendo a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu posso sentir ódio, irmãos, e decidir amar, quando sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo que age em mim, nos momentos que eu venha a ser tomado por esses sentimentos ruins, Ele não vai permitir que eu me desumanize, mas Ele vai gerar em mim forças para que eu rompa com essa desumanização e eu possa amar com o amor que vem de Deus.
Ficou claro, irmãos? Se você ficar esperando por você, nunca vai ser, irmãos. Você não é bom para isso. Eu não sou bom para isso. Nós não somos bons para isso, entende, irmãos? Isso, irmãos, não cabe na condição humana que nós temos. Isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que isso é uma das características do seu fruto. E é por isso que só consegue viver isso quem tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 18 vai dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Para terminar esse primeiro tópico, irmãos, o amor de Deus excede todo entendimento. O amor, irmãos, é o motivo e o segredo universal da unidade e da pregação cristã. Irmãos, o amor é o controlador da liberdade cristã. O amor, irmãos, não é uma realização humana. Esse amor que falamos, ele faz parte do fruto do Espírito. O amor é a base do relacionamento entre aqueles que são crentes, cristãos em Cristo Jesus. O amor é a força motriz da vida de um crente. O amor por Jesus é a essência da fé cristã. O amor é sincero, inocente, generoso, prático, longânimo e perdoador. O amor é eterno, porque o amor é Deus e Deus é amor. Você pode dizer amém? Segunda característica desse mesmo fruto é que quando o Espírito Santo se manifesta na sua vida, você se torna uma pessoa permanentemente feliz. Permanentemente feliz. E a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Irmãos, enquanto a alegria ou a felicidade humana, ela é temporal, porque ela está relacionada com eventos, situações e acontecimentos. Exemplo, eu estou feliz porque eu ganhei um carro. Eu estou feliz porque eu concluí um curso. Eu estou feliz porque eu consegui proporcionar determinada coisa à minha família. Existe, irmãos, uma alegria, existe uma felicidade que ela é temporal. Ela está relacionada ao tempo, ela é circunstancial. Mas você é um crente em Cristo Jesus. E quando você se relaciona com o Espírito Santo e você se enche do Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo, ele gera em você, como já falamos, o amor, mas ele gera também em você uma alegria que não é circunstancial, uma alegria que é atemporal. Até porque, irmãos, senão as pessoas teriam razões para dizer que os crentes são loucos. Porque determinadas coisas, se você for olhar no viés humano, você vai ter que concordar, aquela pessoa é doida, é louca.
Mas por que não é louca, irmãos? Porque é resultado do Espírito Santo nela, e não resultado da capacidade dela própria. Então, o que explica você ver um crente vivendo um terrível momento de prova, estar alegre, verdadeiramente feliz em Deus? O fruto do Espírito, irmãos. O que explica você ver uma pessoa em estágio terminal de morte e não se entregar a isso? Além do dom da fé, que nós já falamos que também se aplica, o fruto do Espírito, irmãos, a alegria que vem do Espírito Santo. Da mesma forma que o fruto me leva a amar com o amor de Deus, ele me permite experimentar, irmãos, a alegria que vem de Deus. A alegria que não é circunstancial, a alegria que não é terrena, irmãos. A alegria que não está condicionada àquilo que eu tenho, mas àquilo que Deus é em mim. A alegria, irmãos, que não está condicionada àquilo que as pessoas me fazem, mas a alegria da salvação. É essa alegria, irmãos, que é fortaleza de Deus na hora da provação na vida do crente. É essa alegria, irmãos, que se transforma numa fortaleza. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizendo: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, em determinados momentos, irmãos, e é por isso que nós precisamos ter o relacionamento com o Espírito Santo. Em determinados momentos, irmãos, esse fruto do Espírito vai proporcionar a alegria que vem de Deus em mim, e ela vai ser fortaleza nos momentos difíceis. A alegria, irmãos, da sua salvação, ela é superior a qualquer milagre. E Lucas capítulo 10, versículo 20 vai dizendo: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Não é o foco aqui da mensagem, mas pegando carona no nosso tema anual, me responda uma coisa: tem como alguém ser cheio do Espírito Santo, evidenciar o fruto do Espírito Santo e ser imaturo espiritualmente? Não. Porque alguém cheio do Espírito Santo, que desenvolve o fruto do Espírito Santo, vai entender, por exemplo, que a alegria da salvação é superior a qualquer milagre. Isso é maturidade, irmãos. Logo, não é o foco, mas a gente poderia dizer: quer se tornar um crente espiritualmente maduro, se relacione com o Espírito Santo, porque quando ele desenvolve o fruto na sua vida, isso é sinal de maturidade. Terceiro lugar, a alegria faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Terceiro lugar, quando o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, você vive uma vida pacífica.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, que já falamos até aqui, e agora paz. Paz. No grego, irmãos, a palavra original é eirene, significa tranquilidade, calma e serenidade. Nós temos essa palavra também no hebraico, que significa shalom. Shalom. Essa paz, irmãos, aqui, para nós podermos entendê-la, ela é muito além do que a ausência de guerra. Porque, vê se você concorda, às vezes nós somos automaticamente conduzidos a entendermos a palavra paz como ausência de guerra. Só que a ausência de guerra, irmãos, não completa essa palavra. Não é apenas a ausência de guerra, a ausência dos problemas, a ausência das dificuldades, mas é tudo aquilo que contribui para o bem supremo do ser humano. Então, quando você manifesta o fruto do Espírito, além do amor, além da alegria, ele produz também em você paz. Com isso, meu irmão, você pode ser uma pessoa de paz. Esse ser uma pessoa de paz, irmãos, é quando nós procuramos viver em paz com todos, dentro das possibilidades que estão ao nosso alcance. Então, você não é alguém que busca a guerra. Você, dentro das suas condições, guiado pelo Espírito Santo, você é alguém que procura viver em paz. Mas não é apenas isso. Você também passa a ser um embaixador da paz. É quando você não apenas busca viver em paz, mas você busca proclamar a paz. É quando você é um pacificador. Você consegue entender o que é ser um pacificador? Você consegue entender a necessidade que nós temos nos dias atuais de pessoas pacificadoras? O que é o pacificador, irmãos? É aquele que não coloca lenha. É aquele que não risca o fósforo. Porque às vezes, irmãos, nós vemos justamente o contrário. Está a lenha ali, está o álcool ali, aí vem alguém e faz o quê? Risca o fósforo. Ou então o negócio está já apagando, vem alguém e faz o quê? Coloca mais lenha. Não, irmãos, o fruto do Espírito Santo em nós nos leva a agir de forma contrária. E logicamente Jesus, que é o exemplo de sabedoria, ele diz para nós: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ainda dentro desse tópico, através do Espírito Santo, você pode anotar, você pode viver uma paz espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além da paz espiritual, pelo Espírito Santo, você pode ter uma paz emocional. E diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Um sentimento interior de bem-estar, realização
e ordem. A paz deve ser o árbitro em sua vida. Paz relacional. Romanos capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E ainda Salmo 119, versículo 165, vai dizendo: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amor, alegria e paz. Em quarto lugar, quando o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, você aprende a cultivar a sua paciência. E diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e também paciência. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro, porque mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A palavra no grego, irmãos, macrotomia, que é traduzido como ânimo longo, porque a palavra macro se refere a longo, e tumos, que é de tomia, significa ânimo ou disposição. Então, disposição longa, ânimo longo, isso é paciência, e ela também pode ser expressa na nossa vida pelo fruto do Espírito. Tem uma frase, irmãos, de um músico, Chopin, que diz: quando alguém cria alguma coisa, aparenta ser bom, pois se assim não fosse, não o teria escrito. Só mais tarde vem a reflexão, e então essa criação é rejeitada ou aceita. Com isso ele conclui que o tempo é o melhor decisor e a paciência o mais excelente professor. Dois exemplos, irmãos, de vida na sociedade, nós podemos encontrar na vida de Henry Ford, criador, da marca Ford, conhecida em todo o mundo. Diz a história da vida dessa pessoa que ele viu seus negócios afundarem e irem à falência inúmeras vezes. Para ser mais exato, ele viu seus negócios entrarem em falência 5 vezes antes dele fundar a bem-sucedida Ford. Um outro exemplo é Soichiro Honda, e sobrenome os irmãos também já sabem quem é, que foi reprovado numa entrevista de emprego para a Toyota como engenheiro, e reprovado nessa entrevista como engenheiro, ele começou a fabricar scooters, que são um tipo de moto, até que, incentivado por amigos, ele montou a sua própria empresa, que hoje é a Honda. E esses são exemplos, irmãos, seculares de paciência. Agora imagine o que a paciência pode produzir e fazer em nós, a paciência vinda do Espírito Santo de Deus, como fruto do Espírito. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A palavra de Deus, irmãos, está cheio de exemplos de personagens que demonstraram paciência. Nós temos o exemplo de Jó,
que perdeu tudo e esperou viver um tempo ainda que Deus faria na sua vida. Nós temos José do Egito, irmãos, que foi desprezado, vendido como escravo, incriminado. Nós temos Noé, irmãos, que esperou 120 anos para que Deus pudesse mandar a chuva. E nós temos Moisés, 40 anos no deserto, caminhando, liderando o povo de Israel. E não por menos nós temos Davi, que desde o momento em que foi ungido como rei, passou ainda a sua vida correndo e fugindo de Saul, para que aquilo que era da parte de Deus pudesse acontecer na sua vida. Quando o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, em quinto lugar, você expressa mais a sua amabilidade. Eu quero falar um pouco junto agora o 5 com o 6, tá? Amabilidade e bondade. Você já pode também completar o 6. E tem uma diferença clara, tá? Esse amabilidade, em outras traduções, é chamado de benignidade, tá? Benignidade e bondade, amabilidade e bondade. A diferença, irmãos, preste atenção nisso, é que a benignidade, que é a amabilidade, ela se refere a algo que age na sua emoção, enquanto a bondade, ela age na sua ação. Deu para entender? O fruto do Espírito, na sua característica benignidade, amabilidade, ela vai agir na sua emoção. Então você é levado pelo Espírito Santo a se compadecer do outro no seu íntimo. Agora, a bondade, ela vai te levar a agir na sua ação. E as duas juntas, irmãos, produz talvez aquilo, ou um pouco daquilo que mais de bonito existe na vida cristã: amabilidade e bondade. Resumindo ainda mais, a amabilidade ou benignidade é a bondade em potencial. Já a bondade é ela expressa em ação. A benignidade, que é a amabilidade, diz mais respeito ao ser cordial, ao ser terno, ao ser amável. A bondade se relaciona com o fazer. E Filipenses capítulo 2, versículo 13 vai dizendo: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Estamos quase terminando. Quando o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, em sétimo lugar, você demonstra que você é uma pessoa leal. Propositalmente, irmãos, eu estou usando a palavra aqui, leal, para falar da característica fidelidade, tá bom? Porque esse fruto do Espírito aqui, irmãos, não nos leva para características da fé, como acreditar, como esperar, não. Ela nos leva, irmãos, para a característica da confiabilidade, da fidedignidade. É quando ela gera em nós essa lealdade em relação àquilo que fazemos. É uma virtude ética, podemos assim dizer, tem a ver com o seu relacionamento, que ela faz com que você seja fiel, leal, totalmente confiável. É quando a sua palavra ganha peso, porque se pode acreditar nela completamente. É isso, irmãos. Então você é um cumpridor das suas promessas, das suas palavras e das suas responsabilidades como ação do Espírito Santo em você. Interessante, né, irmãos, que a gente vai caminhando aqui e a gente vê, acredito que seja consenso isso, o quanto nós somos dependentes do Espírito Santo.
ou acredito que a gente vá passo a passo aqui, compreendendo a importância que tem em nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Porque os benefícios, irmãos, que Ele produz em nós são imensos. Quase terminando. Quando o fruto do Espírito Santo se manifesta na sua vida, você consegue agir com moderação. E propositalmente, eu coloquei a palavra moderação para falar da característica mansidão. O original grego dessa palavra, prautes, que significa também tolerância. Esse fruto, irmãos, ele age em nós na área do falar, no proceder, na moderação no agir. Podemos dizer que é uma união de força e delicadeza em ação. E para terminar, quando o fruto do Espírito Santo se manifesta na sua vida, você vive o exercício do domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vou repetir. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Essa virtude, irmãos, é o carro-chefe, vamos dizer assim, da nossa vida. Ele se assenta no centro das nossas emoções e das nossas vontades. E ele nos leva para uma dimensão de conquista através do Espírito Santo. O domínio próprio, irmãos, como característica do fruto do Espírito, é o que nos permite manter nossas vestes brancas, a nossa vida limpa do pecado, pois faz com que a gente coloque a nossa vida no controle do Espírito Santo de Deus. A pessoa e a obra, a necessidade de relacionarmos com Ele, falamos aqui, e a obra que Ele produz em nós, o pecado contra o Espírito Santo, que temos que fazer de tudo para não cometermos nenhum deles, os pecados contra o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que tanto falamos aqui, dons de governo, dons de ministérios, dons manifestacionais, e hoje o fruto. Queridos, se tem algo de mais precioso que Deus pôs em nós, esse é o seu próprio Espírito. Não tem nada mais precioso na vida do crente do que ele poder dizer: eu tenho o Espírito de Deus em mim. E a gente chega a uma conclusão hoje, irmãos, com essa mensagem, de que a gente, muitas vezes, te convido a refletir sobre isso, caminha ou nada em águas rasas com o Espírito Santo, quanto o que está à nossa disposição são águas profundas, irmãos. Nós caminhamos em águas rasas, mas o Espírito Santo de Deus tem águas profundas para nós, irmãos. Não existe nada que possa mudar a cada um de nós que não seja o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Ele é agente de transformação. Ele muda caráter, Ele muda personalidades. Ele derruba, irmãos, os egos e as vontades próprias
para que a vontade de Deus prevaleça. Para não ser repetitivo aqui em muitas coisas que a gente fala, a gente não precisa, irmãos, de crentes que vão para a igreja simplesmente para levantar os braços, gritar, dar cambalhotas e fazer tantas coisas. A gente precisa de crentes que desenvolvam o fruto do Espírito Santo, pois é com o fruto do Espírito Santo que as pessoas à nossa volta serão alcançadas e transformadas. O que é capaz de mudar a sociedade que estamos inseridos, irmãos, é o fruto do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito Santo em nós, ele muda primeiro a nós, mas em segundo lugar ele muda quem está à nossa volta. Irmãos, a gente precisa se esvaziar de nós, a gente precisa se anular cada vez mais de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e possamos assim sermos espirituais. Os seus dons, os seus talentos, eles não refletem a sua espiritualidade, mas o fruto do Espírito Santo marca você como um filho e uma filha de Deus. E ele faz a diferença na sua vida, no seu lar, na sua igreja e na sociedade e na comunidade que você está inserido. Que esse mesmo Espírito que nos toca nessa manhã venha nos guiar para mudanças de vida, mudanças que venham exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Se você puder, aplauda ao Deus dessa palavra. Que Deus os abençoe.